Boa tarde a todas e a todos que estão nos acompanhando agora, aqui pela página do Davi Costa, a página Santo André, Futuro Começa Hoje. Nós estamos aqui hoje com uma roda de conversa, o tema Juventude, Movimentos Culturais, e temos o prazer de estar aqui com a Thalita Cabral e com o Davi Costa, e nós vamos conversar um pouco sobre cultura, movimentos culturais, juventude, esse momento que nós estamos vivendo agora. E quem está nos acompanhando, por favor, interajam, façam as suas perguntas, suas opiniões, e será um papo aqui bacana. Thalita, boa tarde, obrigado aí pela sua presença. A Thalita, que é cantora, professora de música, produtora cultural. Thalita, nos dê uma saudação inicial e aproveita para falar um pouco sobre como é que você está vivendo esse momento de isolamento social, como é que você está acompanhando a cultura nesse momento de isolamento. Tá bom? Passo a palavra. Muito obrigada pelo convite, Davi, Cláudio. Gente, foi muito bacana, né? Até falei aqui na pré-produção, né? Massa aqui a iniciativa, estamos chique aqui com o GC e tudo mais. Isso é muito bom, ver ações concretas aí de transmissão de informações, né? Uma corrente do bem, uma cadeia positiva, num momento de reinvenção, né? Num momento de solidariedade, de luto e também de descaso, né? Então, acredito que seja de extrema necessidade fazer uma coisa que eu aprendi com o Griot, né? O meu amigão sexagenário e articulador cultural da cidade de São Paulo, Sérgio La Paloma, que ele fala, a gente tem que escurecer as ideias, né? Porque às vezes elas são muito esclarecidas. Então, de que forma a gente pode somar? Eu sou cantora, sou produtora, fora várias outras coisas, formada em música, mas principalmente eu sou um ser humano que acredita que as coisas podem ser mais acessíveis, principalmente para as pessoas que é negado esse acesso por diversas formas. Aí a gente aborda aqui nas ideias, então muito obrigada pelo convite e vamos conversar, que eu estava com saudade de vocês. Obrigado, Thalita. É muito bom tê-la aqui, principalmente com esse tema, né, que eu acho que é um tema tão caro para você e muito importante para a nossa sociedade. Davi, boa tarde. Uma saudação inicial. Fala um pouco como é que tem sido aí esses dias de isolamento social, como é que você tem acompanhado esse momento e também, se você quiser já falar um pouco como tem sido a possibilidade de acompanhar questões culturais, para a gente ir esquentando um pouco aqui o nosso papo, né? Boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Thalita. Muita saudade. Já faz um bom tempinho que a gente não senta, toma aquela cervejinha e conversa sobre, dentre tantas coisas, a cultura, né? Saudade mesmo. Mas logo, logo vai passar e nós vamos poder retomar esses momentos tão bacanas, né? Bom, Cláudio, esse momento eu acho que está sendo difícil para todo mundo está tendo muita dificuldade em lidar, porque além das questões de saúde, as preocupações que a gente já vivencia no dia a dia, esse momento ele traz também um desgaste emocional muito grande, né? É uma descarga emocional que muita gente tem dificuldade de superar, de
E aí, uma das ideias de conversar sobre cultura é tentar trazer para as pessoas que nos ouvem um pouco também de alento, um outro olhar para a coisa, para tentar baixar um pouco a temperatura dessa coisa que mexe tanto com a gente, né? Eu, como a maioria das pessoas, estou isolado, faço parte do grupo de risco, né? Porque tenho hipertensão, o peso um pouquinho acima do considerado normal, né? Embora esteja feliz com isso, não é uma coisa que me afeta, mas a gente sabe que para a saúde é sempre complicado, né? Então, venho vivendo aqui com a minha família, assim, a minha esposa, que tem um pouco mais de dificuldade por conta do trabalho, precisa dia sim, dia não sair. Isso aumenta um pouco mais a preocupação, né? Porque ela está mais exposta. Mas estamos tentando lidar com isso e tentando levar para as outras pessoas uma mensagem de alento, uma mensagem de fé, de esperança, de que tudo isso brevemente vai passar. Óbvio que não sem percas, né? E de antemão já me solidarizo com as pessoas que tiveram suas percas, seus familiares, né? Não estou nem falando da perca material, que isso é natural, todo mundo vai ter, mas é um outro fator que depois a gente consegue correr atrás e tentar superar também. Eu acho que esse momento é para cuidar da saúde e preservar a vida, né? E aí queremos conversar um pouco sobre cultura para isso, amenizar um pouco esse sentimento que todo mundo tem hoje, e é isso aí. Bom, essa introdução foi um pouco para puxar já essa questão do tema da cultura, né? A página Santo André, o futuro começa hoje, o objetivo da página é discutir justamente questões importantes para a cidade, para a região, políticas públicas, projetos sociais. Então, sempre que possível, né, a ideia é convidar pessoas para vir falar de temas que são importantes para a nossa sociedade de forma geral. Thalita, o que é para você, vamos dizer assim, a importância da cultura, dos movimentos culturais, para a sociedade de uma forma geral, para os diversos segmentos da nossa sociedade? A gente está hoje enfocando um pouco a questão da juventude, porque a cultura tem uma dimensão que não é só uma dimensão econômica, né? O Davi falou um pouco dos problemas econômicos, por exemplo, que a pandemia está trazendo, e muita gente sofrendo um pouco com isso, talvez alguns sofrendo muito com isso, mas a cultura tem uma dimensão também simbólica, né? Eu sempre, quando eu penso na cultura, me vem muito aquela música do Titãs, né? Que ele fala, né? Nós não queremos só comida, né? A gente quer comida, mas também quer diversão, quer arte, ou seja, as questões econômicas são importantes, mas a dimensão simbólica da sociedade também tudo aquilo que nos traz a capacidade de pensar, de ter criatividade, de pensar as nossas emoções, a forma como a gente vai expressando a nossa humanidade, a nossa cidadania. Eu acho que a cultura talvez passe um pouco por isso, gostaria que você falasse um pouco disso, né, que dimensões a cultura pode ter, a importância que ela pode ter, tá bom? E como você tem visto, né, nesse momento de isolamento social, os nossos artistas, né, as pessoas que produzem a cultura, e não estou falando nem só dos artistas
né, das grandes emissoras, né, dos grandes espaços culturais, mas principalmente aquelas pessoas que fazem a cultura, né, na rua, no seu dia a dia, que produzem coisas tão importantes. Como é que você tem visto um pouco tudo isso? É muito interessante, muito boa, né, a sua pergunta, né? Obrigada aí pela troca, principalmente, né, Davi, Cláudio, porque quando a gente fala de juventude, de cultura, de políticas públicas, de uma pasta do governo, né? Porque a gente está falando aí de arrecadação de imposto, a gente está falando de um mercado que movimenta bilhões, tá? Ao redor do mundo anualmente, né? E que existe muita apropriação, né? No sentido do trabalhador final da cultura, que é exatamente o trabalhador que, nesse momento, está desassistido, né? É a pessoa que faz a alegria desde um barzinho menor, ou dentro de uma vila, ou dentro de uma estrutura menor aí, não tão, às vezes, glamurosa, né? Mas que faz acontecer todo um movimento de comércio local, de expansão das próprias expressões, né? Então, eu acho muito bacana ver, né, que as pessoas estão se organizando. Porque a gente tem aí ações que são, por exemplo, a PL 253, que é uma ação civil, né? Foi organizada a partir de um partido? Sim, né? Porque a gente está falando de um projeto de lei. Só que as pessoas falam, eu preciso de subsistência. Não é possível que não vai retornar para aquele que é o que mais paga imposto, inclusive, porque quanto menos dinheiro se tem, maior, né, é a porcentagem de imposto que se paga, né? Uma moto em relação a um helicóptero. Então, assim, estamos falando de quantias que têm que ser retornadas, né? E quando eu entro e permeio com muita humildade, né? Porque é um aprendizado, né? Dentro de coletivos, fóruns, conselhos, eu vejo a presença de bastante gente jovem, tá? E isso eu acho o máximo. Eu acho o máximo. Eu também vejo coletivos, eu também vejo a galera da tatuagem. Então, a galera dá um jeito de fazer, só que é muito importante que a gente pense, né? Que temos essa discussão também aqui em São Caetano, juntamente ao nosso coletivo, que é ações permanentes. E isso as pessoas estão entendendo mais, né? Eu não sei se é por causa dos últimos anos aí, que a política virou meio que todo mundo virou analista político, agora todo mundo é biólogo, né? Virologista, né? Doutor, porque fala que o corona cura com vinagre, não sei o quê, mas enfim, a cloroquina aí, né? Para quem assiste minimamente qualquer coisa. Mas no final das contas, a gente tem uma aproximação maior das pessoas, e eu entendo que a discussão tem que ser, sim, levada para uma visão de que pode ser que demore muito para ter aglomeração. E eu também estou vendo essa consciência. Então, a gente tem que continuar fomentando, né, nesse sentido. Eu não sei se eu respondi, mas é o raciocínio que eu tenho. Continuar fomentando a organização das pessoas, para que as coisas tenham representatividade, né? Porque senão vira uma coisa de, putz, se tratar a cultura somente como uma empresa porque envolve números, danou-se, né? Porque aí o conteúdo humano que faz o seu artesanato, expõe o que ele vai fazer nesse momento, né? Então, a gente tem que expandir essa discussão mesmo, porque é muito salutar, né, gente? Mas essa é a minha visão, assim, do momento e talvez de um pós-momento também, né? Obrigado, Thalita. A gente vai ainda falando mais, né? Agradecer o pessoal aqui que já está participando. A Maura Pereira já deu aqui um boa tarde. O José Aparecido Domeneghetti. A Débora. O pessoal que quiser ir comentando, fazendo perguntas. Fiquem à vontade.
Davi, do ponto de vista da cidade, do município, como você vê a importância da cultura, né, o espaço de cultura para os segmentos de forma geral, mas para a juventude, né? A gente sabe que a juventude ela precisa de espaços, seja espaços de lazer, mas também espaços que permitam ela se expressar do ponto de vista da música, da dança, né, da poesia, né? O quanto você acha que isso é importante para a cidade? O quanto o município precisa valorizar isso, precisa investir nisso? Bem, eu começo pelo seguinte. A cultura, eu entendo que seja uma parte do alimento que nutre a alma, né? Quando você pega lá o que é cultura, cultura envolve tantas coisas da vida da gente que ela perpassa, inclusive, pela religião, né? Então, uma cidade que não promove cultura para os seus munícipes, ela deixa de alimentar a alma desses munícipes. Então, eu entendo que é uma das coisas primordiais numa sociedade civilizada, né, e organizada. O município ele precisa fornecer aos seus munícipes espaços e condições, acesso de verdade à questão cultural e nas suas mais diversas formas, né? Eu entendo, por exemplo, Cláudio, que a administração ela não pode selecionar o que é cultura e que tipo de cultura a cidade vai oferecer para os seus munícipes. O município ele precisa oferecer as condições para que quem gosta daquele tipo de cultura possa promover a sua cultura dentro da sua tribo, dentro daqueles que comungam com aquele tipo de cultura, independente se é uma coisa que a administração entenda como uma cultura bacana, né? Eu digo isso porque já trabalhei na gestão pública, trabalhei na administração, e a gente conhece um pouco do que se debate, um pouco do que se discute, né? E aí quem termina sempre tendo um pouco mais de condições de se apresentar, de se expandir e de praticar a sua cultura, são aqueles grupos mais organizados, elitizados, que estão nos espaços de poder aquisitivo maior, e aí tem condições de montar a sua banda, de comprar os seus equipamentos, de se autopromover. E o que eu defendo é o inverso disso. Eu acho que pode ter isso, óbvio, mas a administração ela precisa, dentro de um programa cultural para a cidade, ela precisa dar condições para aqueles menos abastados também. Esses não podem ter acesso à cultura porque tem menos condições materiais, é questão de justiça, né? Então, eu acho que a administração precisa olhar para isso com mais carinho e promover as condições para que todas as tribos tenham acesso à cultura da forma mais diversificada,
se tem um grupo que pratica algum tipo de cultura, eles têm todo o direito, como munícipe, de procurar aquela administração e receber dela também as condições para que a sua cultura seja praticada, né? Você vê, por exemplo, eu vou falar um pouco da questão mais periférica, porque é o que eu vivencio um pouco mais, né? Você vê ótimas bandas, você vê ótimos cantores, você vê atrizes, você vê de tudo, porque não é o fato da pessoa estar morando numa periferia que ela não tenha habilidade, que ela não tenha em si as condições de desenvolver um trabalho cultural e algum tipo de cultura. Agora, o que acontece é que essas pessoas, por não ter condições de se autogerir, de se autogerenciar, de ter acesso aos espaços e equipamentos necessários, termina por se perder aí no dia a dia e não encontram as condições. E eu vejo que, com isso, o município perde muito, porque quando você começa a observar a quantidade de pessoas que têm qualidade naquilo que pode fazer, tem o dom, tem condições de fazer, por não encontrar as condições, deixam de fazer, isso o município também perde. Porque quando acontece de alguém furar essa bolha e se sobressair, aí os gestores todos querem correr, abraçar, se apresentar junto dele, né? Esse é da minha cidade, esse... Agora, e as condições para aqueles que não conseguem furar essa bolha e sair daquele espaço que oprime, que lhe prende, que lhe tira as condições de se desenvolver? Como é que faz? Né? Então, primeiro, eu acho que precisaria haver um movimento das pessoas que pensam cultura e fazer esse debate a fundo mesmo, fazer para valer mesmo esse debate e cobrar mesmo que tenha os espaços de apresentação, que tenha os espaços de ensaio, que tenha os equipamentos para tais. E eu tenho absoluta certeza, se for criadas essas condições, vai aflorar nesse país, né, nas mais diversas modalidades da cultura, grandes artistas, grandes pessoas que vão nos alegrar muito. O que falta para mim é isso, é condições. E essas condições só acontecem, a gente sabe como que as coisas do Brasil acontecem, quando tem pressão, né? Quando tem movimento organizado, quando tem cobrança para valer. E eu acho que passou da hora de organizar esses movimentos culturais, e aí eu escuto alguns, quando falam desse tipo de organização, mas pensam essas organizações muito ilhadas, né? Guetos. E eu acho que não, eu acho que nós precisamos misturar toda essa massa, precisamos, dentro das mais diversas modalidades de cultura, misturar toda essa massa e criar um grande movimento cultural mesmo, para que essas coisas possam acontecer. Porque quando você vai fazer essa dicotomia, né? O reggae
discute lá o seu grupinho, o funk, o sertanejo, o pagode, o samba. Isso não dá força suficiente para que todos consigam debater e participar dos espaços onde são decisórios, né? Então, eu acho que precisava, primeiro, misturar toda essa massa, né? Criar um grande movimento e aí lutar por esses espaços. Cara, nós vivemos hoje uma situação, eu não sei se só hoje, mas hoje isso aflorou muito, né? Com essa questão esse momento político que a gente vive, a cultura foi um dos setores mais atacados. E aí, em seguida, vem essa pandemia que dá uma outra paulada legal, entendeu? Então, o movimento cultural hoje vive duas situações aí catastróficas, né? Que isso precisa ter lições a partir daqui e a gente precisa discutir meios de superar essas coisas, né? Eu sei que eu falei bastante, mas deixar um pouquinho de espaço aí para a Thalita, que vivencia mais esse meio. Então, Thalita, fala um pouco disso também, porque eu me empolgo dizer tudo ao mesmo tempo. A gente está falando da realidade, né, das pessoas, estamos falando de sobrevivência, né? Estamos falando de meritocracia, estamos falando de racismo, discriminação. E aí eu sempre comento com as pessoas que, bom, eu sou de São Caetano, né? E aí o que a gente ouve sempre você não tem cara da cidade. Eu digo a gente, eu e pessoas assim como eu, né, fisicamente. E dentro do contexto musical, né, da aprendizagem musical, eu tive academia musical, eu fiz licenciatura plena em música na FMU, né? E aí, modéstia à parte, no ano que eu fiz, o currículo que eu fiz, eu tive aula com o pessoal de regência, de composição, de instrumentos eruditos, né? Então, assim, a minha realidade ela é bem diferente, né, da maioria das mulheres negras, ou meninas, ou crianças, enfim, né? Mas das pessoas negras do sexo, entre aspas, né, feminino. Mas eu acredito que, é o que eu falo, ninguém deixa a gente esquecer algumas coisas, né? Então, é necessário uma desconstrução civil, mesmo na questão das relações interpessoais, primeiro dentro de nossas casas, com os nossos íntimos, né? Porque é aí que é a raiz das questões, tá? E essa ampliação, ela tem que ter um direcionamento, né? Um direcionamento que foque o coletivo, porque às vezes a gente vê aí, vamos falar nesse contexto, né? Vamos falar nesse contexto exatamente. Tem um comentário aqui, dá licença até eu falar. A Maura está falando, pobre gosta de teatro, não tenha dinheiro para frequentar. E eu digo mais, a partir do momento que se tem propostas de descentralização da cultura, de cumprimento constitucional de acesso a bens culturais, né? A partir deste momento, né, a partir do momento em que a sociedade também entende isso, existem os centros culturais, as casas de cultura, as instituições, as organizações que fazem este tipo de ação para o coletivo de forma descentralizada. Só que isso precisa muito de um amplo debate, né, de um amplo debate junto a políticas públicas, junto a realidades que contemplem não só a academia, né? E aí, quando eu falo academia, eu estou falando do eurocentrismo,
né? Porque eu gosto também sempre de falar isso, né? A gente às vezes fala o nosso sobrenome mais europeu, mais eurocêntrico, ou asiático, enfim, mas se tem um Santos, um Silva, aí a pessoa já às vezes não coloca aquilo, como, enfim, ou poucas pessoas, né? Porque isso é uma coisa que está incrustada no brasileiro, na sociedade brasileira, todos nós temos isso, né? A desconstrução, ela precisa vir dessa aceitação de que somos doentes em relação à homofobia, machismo, racismo, morte das pessoas, sabe, nas ruas porque é suspeito, né? Então, isso é uma doença social, isso é refletido em todas as esferas das administrações públicas, vamos dizer assim, né? E quando a gente fala de cultura, a gente fala de resgate. A gente fala de uma oportunidade de você tirar aquela criança que provavelmente, sei lá, vamos pensar aí, vou deixar você pensar que está do outro lado, e colocar um instrumento musical na mão dela, um esporte, porque cultura, gente, cultura é aquilo que a gente reproduz, né? Cultura são os ismos, né? Os maneirismos, os hábitos. Tem cultura que é oral, a cultura africana, por exemplo. E quando se tira esse povo da sua cultura, perde-se exatamente o valor dela. Então, a gente tem isso com o povo indígena, a gente tem isso com a questão da ancestralidade africana, e quando a gente fala de periferia, são essas pessoas que estão lá. Claro, existe o branco, existe, só que a condição socioeconômica dele é igual, né? Ou talvez superior, porque ainda assim a cor da pele, ela rende alguns reais a mais aqui no nosso país. E aí, quando a gente percebe essas questões, a gente consegue cobrar, né, e agir de uma forma mais assertiva, que contemple de fato, ao meu amigo Douglas aí, Bunder do nosso coletivo, São Caetano, o máximo respeito, coletivo do lado de cá, que contemple pluralidade, porque aqui, primeiramente, foi falado assim, Thalita, vamos fazer um bate-papo cultural, eu não quis saber de nada, eu só falei, eu topo, porque eu sei com quem eu tô falando. Eu sei que a gente foi lá, né, fazer o café, lá, certo? Quem estava lá sabe, em Santo André, aí, na verdade, né, eu que não estou em Santo André, mas, assim, aquele lugar onde o Uber não chega, ou a internet não chega. E agora, como que faz para ser ativista sem você ganhar o dinheiro? Como que faz para ser antirracista e conseguir trabalhar com pessoas negras? Contemplar. Então, não é uma questão só de hashtag, de chamar uma pessoa negra, ó, eu estou aqui, né? Abrir espaço para um fomento cultural, é isso. Esse momento está contemplando. Infelizmente, temos a questão da exclusão digital, porque ainda estamos falando que 46% das pessoas se informam pela televisão, mas nós estamos aqui, a juventude está entendendo que precisa se organizar, a gente só tem que sempre direcionar isso para que seja uma pauta social, coletiva e justa, porque senão também vem aquelas ideias bonitinhas, não sei o quê, né? As gravatinhas, os padrãozinhos, aí depois também não adianta reclamar, gente. Falei muito também, gente. Thalita, quando você falou que o Congresso Nacional aprovou, né, uma lei emergencial à cultura, eu estava dando uma olhada aqui hoje sobre isso, muito interessante se as pessoas pegarem essa matéria que fala sobre essa lei emergencial e começar a ver, porque assim, esse projeto não é apenas um auxílio emergencial individual, ele também é para as pessoas individualmente, para o artista autônomo, que não tem, né, vínculo empregatício, mas também ele é um auxílio que destinado também a espaços culturais.
E quando você começa a pegar a relação de espaços culturais, a gente começa a perceber o quanto a cultura é uma diversidade de coisas. Porque ali está desde escolas de música, escola de dança, escola de capoeira, aos teatros, cinema, cineclubes, ao circo, a movimentos quilombolas. Então, assim, quando a gente começa a olhar a relação do que é a cultura, a gente percebe que a cultura é bibliotecas, né? Uma diversidade enorme de coisas e, às vezes, a gente nem tem essa dimensão, a gente nem tem essa percepção do quanto a cultura é algo rico, importante, né? E aí, vocês já falaram um pouco, me parece o seguinte, né? A gente ainda tem um padrão, quando a gente pensa na cultura, e principalmente talvez o poder público, ainda tem um padrão do que é uma boa cultura, do que é uma cultura erudita, do que é uma cultura destinada a uma parcela da sociedade, e muitas vezes o poder público não destina verbas, né, e estrutura para chamada cultura, né, da quebrada, periferia, e aí, ou quando destina, a ideia assim, nós precisamos levar cultura para a periferia, né? Isso, nós ainda temos esses padrões, e assim, o que você acha dessa ideia, você e depois o Davi, o que vocês acham dessa ideia do nós precisamos levar a cultura para a periferia? Nós precisamos levar cultura para a periferia, ou o poder público tem que fomentar que a periferia, que já é um espaço rico de criação cultural, possa produzir e ter condições de produzir a sua própria cultura, né? Um pouco isso que eu queria, né, que vocês falassem, né? E para que isso aconteça, as coisas têm que vir de cima para baixo, ou é a sociedade civil que precisa se organizar, que precisa, né, debater o que é cultura, precisa bater na porta do poder público e dizer, olha, nós fazemos cultura e precisamos de estrutura para isso. O que você acha? Olha, eu vou dizer o seguinte, nem o corpo humano, nem o nascimento, não sei no que você acredita, espero que seja na questão que somos células, né? Por isso que estamos, inclusive, todos incubados, quem pode, quem não pode estar se expondo, para poder deixar as pessoas se protegerem, né? Porque é uma cadeia injusta, pensar na cultura do motoboy agora, pensar na cultura do delivery, pensar na cultura americana ou que não é brasileira, porque talvez se fosse, seria melhor, né? Mas também tem esse lance, né? As culturas que vêm para cá, que pegam o lugar da nossa cultura. Tem algumas que eu gosto muito, eu sou cantora de reggae, eu sou cantora de black music, e, cara, tranquilamente, assim, né? Existe sempre aquela questão da estética e da técnica. Então, técnica é o como fazer a execução, né? E aí eu desafio qualquer percussionista erudito ou qualquer regente pegar algum carimbó ou então algum canto, enfim, regional brasileiro, né? Uma música cerimonial e reproduzir aquilo de uma forma literal. É difícil porque na academia musical a gente sempre tem essa zoeirinha, né, gente? Contar para vocês, fofoca, não conta para ninguém. Mas tem aquela coisa do popular e do erudito. Mas o popular na academia musical, ele é o quê? É a música brasileira, desde lá dos anos 20, cantores de rádio, você vai chegar até talvez uma música moderna no Brasil, né? Só que você não vai ver maracatu, você não vai ver shot, você não vai ver baião, a não ser esse shot, maracatu e baião aceito pelos brancos, como a bossa nova ou E eu digo por quê? Porque a minha educação, ela é branca, tá? A minha família é branca, entende? Então, a questão da identidade e da representatividade, assim como somos feitos de pequenos
micro-organismos, ela é, sim, intrapessoal, individual, baseada na experiência daquele ser, daquele indivíduo. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso porque isso é a minha formação. Eu sou professora. Eu estudei Freire, eu estudei Piaget. Eu acredito na questão de cada um ser diferente do outro e, por isso, ter necessidades diferentes. Dessa forma, é importante a escuta. Então, estamos aqui, né? E isso é uma ação coletiva. Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo vocês? A gente está ouvindo o pessoal que está comentando, inclusive comenta aí, né, o que você está achando dessa ideia, máximo respeito, obrigada pelo convite. Mas eu penso que é a partir da escuta plural, diversa, né, que a gente consegue. Então, eu sempre faço essas provocações, né, por exemplo, por que esclarecendo? Ou então, por que a coisa tá preta? Se a coisa tá preta, tá sensacional, entende? Por que neguinho faz isso, neguinho faz aquilo? Por quê? Por quê? Qual é a dificuldade que a gente tem no nosso íntimo de mudar nossa cultura? E como a gente vai ajudar o outro a ter cultura se isso é difícil pra gente? Então, essas reflexões individuais, elas, às vezes, não precisam estar junto com uma ação coletiva. A ação coletiva tem que abranger todo mundo. E aí, aquilo que você pensa, ou aquele preconceito que está lá escondidinho, você guarda. Porque, gente, vamos entender uma coisa? O nosso país está complicado. Só falta, parece uma pizza de 40 pedaços, de tanto lado que está tendo. É o lado do meio, o lado do centro, da esquerda, da direita, da extrema esquerda, da extrema direita, da direita, extrema esquerda, direita. Meu Deus! Aí você coloca as bancadas, aí você coloca uma pitadinha de fanatismo, né? Você coloca uma pitadinha de armamentismo. Então, a gente precisa dialogar com todo mundo, porque não podemos excluir ninguém de aprender a se desconstruir às vezes, porque eu entendo que para algumas pessoas deva ser muito estranho ver uma arte na rua, ou então ver que aquele imposto está sendo direcionado para ações periféricas, descentralizadas. Poxa, não era hora de pôr a inclusão digital aí para as pessoas? Né? Em São Caetano, a gente está tendo algumas ações, né? Que, por exemplo, a questão do hip hop, da cultura popular. A gente tem agora um evento que são culturas urbanas. Isso é muito legal. Isso é um começo. E aí a gente tem que querer mais, porque só teve isso devido a pessoas que dançam break, street dance, né? Ou qualquer outro tipo, falar, não, gente, é dança urbana. Então, primeiramente, entende essa cultura, traz ela para a sua realidade, e dentro da realidade tem que se ampliar essa discussão. Aí ouve, entende o conceito, faz um projeto se for o caso. Se não souber, procure alguém que sabe. Porque dessa forma, desde aquele edital, ou desde um coletivo que pode nascer, uma associação, até ocupação de cargo público, gente. Legal, Thalita. Davi, fala um pouquinho o que você acha de tudo isso também. Nós ainda temos um padrão cultural, precisamos, né, como a Thalita falou, desconstruir um pouco isso, né, escurecer um pouco a nossa cultura, trazer aquela cultura que infelizmente foi desvalorizada, a cultura africana, negra, cultura indígena. Já falou escurecer, já, né? O Cláudio já... Ai, ó, tá vendo? É tão fácil. Não, precisamos ir trazendo essas coisas, né? E como é que você acha, Davi, que assim, como é que o poder público tem que tratar isso, né? Essa diversidade na cidade, essa diversidade cultural na cidade, né?
estrutura, como é que ela tem que valorizar a cultura, a sua diversidade, como é que você pensa um pouco isso? Bom, eu sempre sou favorável a essa coisa da desconstrução e reconstrução, né? Agora, me preocupa um pouco essa questão hoje, justamente por esse momento que a gente vivencia, né? A gente sabe que a melhor forma de dominação de um povo é tirando de si a sua cultura, né? E aí, quando eu penso sobre essa questão do desconstruir para se reconstruir, eu tenho um pouco de medo por conta do momento, né? Então, se isso não dá uma abertura para aqueles que querem tirar a cultura, né? Utilizar esse movimento de desconstrução e embutir ali, não desconstrução, mas demolição da cultura. Eu tenho um pouco de receio, aí é uma coisa muito minha, muito pessoal, né? Eu tenho um pouco de receio com relação a isso. Agora, sim, eu acho que, eu acredito nisso, que a melhor forma de você realmente se abrir para a cultura é esse processo de reconstrução interna, né? Você precisa ouvir as mais diversas possibilidades, tomar da água das mais diversas fontes para você poder se construir, se reconstruir dentro da cultura que... Até porque, em alguns momentos, eu brinco muito com isso, né? Que eu sou um homem de fases. Eu já vivi um momento aí que eu gostava muito do punk. Já vivi outros momentos que eu era muito apaixonado pelo rock pauleira, outros momentos que eu já fui mais adepto do sertanejo. Então, assim, eu busco beber das mais diversas fontes, né? Isso estou falando de música, mas aí, quando se fala de cultura, a abrangência disso é muito maior, né? Então, aí você pode ir para a questão do teatro, a peça cômica, a peça lírica, a peça que fala mais da questão religiosa, da questão mais íntima, mais, né? Porque é isso. A cultura, você vivencia ela em tudo que você pratica, né? Eu me preocupo muito com esse momento, Thalita, de propor essa questão da reconstrução por isso, né? A gente sabe que os ataques, as coisas estão acontecendo com a cultura, é uma coisa absurda, né? Nós estamos vivendo um processo hoje que é isso, é de dominação, estão querendo retomar uma ditadura, estão nos impondo coisas que... E aí eu defendo essa organização dos meios culturais justamente porque, normalmente, se ataca primeiro a cultura justamente porque são setores
que tem uma mente mais aberta, que tem uma abrangência maior de pensamento e sabe que ali vão encontrar resistência, né? Sabe que essas pessoas são pessoas pensantes, são cérebros, né? E que ali vão encontrar resistência. Então, isso não é à toa, todo esse ataque em cima da cultura, isso não é à toa. Isso tem fundamento, eles sabem o porquê fazer isso, né? E aí, nós precisamos reunir todas essas tribos, criar aquela grande massa, inclusive para fortalecer a resistência e se opor a tudo isso que está acontecendo. Porque quando a gente diz, eu não quero só comida, eu quero bebida, diversão, balé, é isso. Né? Então, nós precisamos organizar todas essas tribos, todas essas frentes da cultura, para fazer frente a todo esse processo. Senão, daqui a pouco, nem pão e circo nós vamos ter. Né? Nós já vivemos hoje uma semi-escravidão. Nós já vivemos hoje uma semi-escravidão e a coisa só avança. Então, para a gente dar um basta nisso, para a gente retomar a nossa história, nós precisamos também retomar a nossa cultura, né? E das mais diversas formas, nos mais diversos meios. Precisamos criar esse movimento, precisamos juntar tudo isso numa mesma massa e fazer esse processo florescer. Porque as coisas não estão de brincadeira e o meio que mais tem sofrido em relação a isso são os profissionais de cultura, né? Porque já é uma classe com pouquíssimos direitos, né? E aí, quando você fala, não, mas, nós temos bandas aí que ganham rios de dinheiro, duplas, sertanejas que ganham rios de dinheiro, é verdade. Mas isso numa quantidade muito ínfima, né? E que, assim, batalharam muito para conseguir ali aquele espaço. Agora, eu vislumbro um setor de cultura que abarque, que abrace a todos os profissionais de cultura, que dê condições e regras, direitos, né, para que todos que fazem cultura possam ter condições de viver da sua cultura, do seu trabalho, do seu suor. Não é o que a gente vê hoje. 99,9% do pessoal hoje que faz cultura faz muito mais como lazer do que cultura profissional. E para quem quer, para quem almeja um país liberto, livre, de todos os preconceitos, de todas as artimanhas que nos são impostas para nos dominar, para nos domar, para lutar contra isso, nós precisamos dar voz e vez a todas as tribos, a todas as pessoas, a todos os seres, né? E para isso a cultura tem que estar liberta de tudo isso, tem que ter condições de sobrevivência dentro de tudo isso. Então, assim, eu estou muito nessa vibe de dizer, vamos lá, galera, vamos, para superar isso, nós precisamos nos unificar aqui, tirar um norte para tudo isso e vamos caminhar todo mundo junto. Derrubar as barreiras, derrubar as cercas,
tudo aquilo que nos impede de nos expressarmos culturalmente, porque só é livre aquele que tem a liberdade de se expressar dentro das suas mais diversas formas de cultura, seja ela a cultura religiosa, a cultura lírica, a cultura musical, a artística, atores e atrizes, de todas as formas. Nós precisamos ter essa liberdade, né? E é justamente isso que nós estamos perdendo, juntamente com os direitos, né? Inclusive hoje, direitos de cidadão, nós estamos perdendo também todos os direitos de nos expressarmos culturalmente, né? Olha, gente, até o pessoal interagindo aqui com a gente, né? Então, agradecer também a participação da Maria Lima, da Débora, do Douglas Bander, né, que a Thalita comentou, do Sérgio Furlan. Bom, a página do Davi, Santo André, o Futuro começa hoje, né, o grupo está ligado à página dele, está aberto aí a receber sugestões, ideias também sobre, né, diversos temas, inclusive questões culturais, quem quiser escrever, propor aí questões para a cultura, para que a gente possa ir tendo esses espaços de conversa, né? E a gente já está chegando aqui a 1 hora de live, então eu vou pedir para... vou passar para o Davi, depois para a Thalita fazer aí considerações finais. E... Só assim, deixa eu desligar meu celular. Vou pedir para a Thalita, para o Davi, depois para a Thalita fazer as considerações finais. E né, fique à vontade aí de ainda comentar alguma coisa que ficou, né, alguma mensagem para as pessoas do ponto de vista dessa questão, né, da cultura, como que a gente precisa pensar a nossa sociedade. A gente pode ter outros papos em relação a esse tema, que é um tema importante, né, para a gente ir debatendo, tá bom? E é isso, Davi, dá um boa tarde, suas considerações, por favor. Bom, primeiramente, agradecer a Thalitinha, agradecer de coração mesmo por ter essa oportunidade de, mais uma vez, bater esse papo gostoso de falar sobre cultura, de falar sobre juventude, de pensar formas e meios de promover a ideia da cultura no meio da juventude, né? Fazer refletir a ideia de que esse é um direito que nós temos, então precisamos lutar para que ele seja garantido, né? Nós não estamos lutando para conquistar uma coisa, nós temos esse direito já. Nós estamos lutando para garantir que esses direitos não nos sejam retirados, né? Nós estamos perdendo o direito à cultura. E, assim, a largos passos, né? As coisas estão acontecendo. Antes, a gente sentia dificuldade de acesso, mas o pessoal da periferia. Hoje, isso está sendo imposto a todas as classes. E nós precisamos lutar, inclusive, para quebrar essa coisa de cultura de classes. A cultura
ela é para todos, ponto. Nós temos que ter acesso à cultura dentro de qualquer categoria de cultura que eu tenha interesse. Se eu sou da periferia e quero ter acesso a um teatro, é meu direito. É um direito que eu tenho. Nós precisamos nos organizar e cobrar que o poder público nos proporcione isso. Não pode ser assim. Aquele tem direito a isso, aquele não tem direito, e aquele tem um pouco de direito. Não, nós precisamos lutar para que todos tenham direito a tudo. Que possa participar dos mais diversos espaços e que esses espaços não sejam garantidos. É isso. E você aí, jovem, que hoje diz, pô, na minha quebrada eu não tenho nada. Então, bora lá, bora juntar força aí, vamos lutar para conquistar isso. Quer dizer, conquistar não, né? Para garantir a conquista, ela está garantida lá no papel. Agora, nós precisamos garantir isso na vida real, aqui, agora, né? Nós precisamos ter efetivamente essas coisas acontecendo. Quando você pega a Constituição, está lá, bonitinha, nós temos todos os direitos garantidos na Constituição. Então, agora vamos fazer valer esses direitos. Porque eu moro na quebrada, eu não tenho direito ao teatro, eu não tenho direito à música que eu gosto de ouvir, que eu gosto de curtir. Temos direito, sim, esses espaços precisam ser garantidos em todas as quebradas. Nós todos temos o direito. E vamos para cima, vamos lutar por isso. Legal. Thalita, pode, claro, suas considerações e fica à vontade. Se quiser também passar um contato, como as pessoas podem acessar alguma página sua, fica à vontade. Lógico, vou passar sim. Então, Thalita Cabral, meu nome, né? Tem a produtora Cabral também. A gente dá uma força aí, né, para fazer a estrutura aí do artista, né? Às vezes precisa de material gráfico, de editais, escritas, projetos, então dá um salve lá, entre outras coisinhas, né? Meu trabalho aí, inclusive, meu primeiro álbum solo enquanto cantora foi feito por meio de um edital público, né? Foi feito por meio de um edital público municipal, né, de São Paulo. E a gente sempre dá um jeito, né, de fazer acontecer, porque isso também faz parte da cultura de quem faz cultura, né? Lembrando que estamos falando de fortalecimentos, né, de estruturas. Quando eu disse, Davi, no sentido de desconstrução, não tem um sentido, não sei se ficou, não sei, mas não quero dizer algo que seja muito... não nesse sentido. Nesse sentido que assim, é interessante ver, né? Para algumas pessoas, não está tendo diferença nenhuma. As coisas estão como sempre estiveram, né? Então, quando a gente pensa na arte de rua, quando a gente pensa num microfone aberto para um morador de rua ir lá e se expressar, quando a gente pensa em casas de apoio, né, de acolhimento, quando a gente pensa em pessoas que levam a marmita à noite, quando a gente pensa em ONGs, centros culturais, associações, a gente está pensando em pessoas que são invisíveis, sempre foram, né? Uma crítica que eu gosto de fazer também, para reflexão aí, né? Se for válida, para quem estiver acompanhando, que a gente fala dos direitos conseguidos no pós-ditadura, né? Mas, feliz ou infelizmente, isso já não contempla toda a galera que não tinha o registro, que eram os netos, os filhos e os avós e os bisavós, enfim, toda essa geração de pessoas que foi colocada
para ser a empregada do ser humano, que foi contemplado, inclusive, na nossa Constituição. Então, a minha questão de desconstrução, ela vai para a desconstrução da nossa cultura hipócrita, dessa parte, porque a nossa terra é maravilhosa, os espaços são gigantes, só que, infelizmente, na prática, as pessoas não incluem, né? Na prática, os almoços têm cores, os domingos, as famílias, né? Então, se isso não muda na prática, eu duvido muito que isso vá mudar em âmbitos municipais, estaduais, governamentais, né? Federais. Eu acredito que não. Eu acredito que essa desconstrução está vindo com essa pandemia, né? Porque as pessoas estão se sentindo vulneráveis, com medo de morrer. Isso é um sentimento que a maioria das pessoas tem e se encontram aí numa faixa econômica e numérica que é de se par, entendeu? Não faz sentido a maior parte das pessoas estarem sempre com essa sensação. Aí a gente teria que falar de necropolítica, de abolicionismo penal, porque são coisas que eu acredito, né? Eu acredito, enquanto mulher negra, que posso vir a ter um filho preto, né? Com ou sem pandemia, a vida das pessoas não para. Eu tenho uma amiga que acabou de ter um casal de gêmeos. Então, a vida das pessoas não para. Eu tenho certeza que ela não pode, nesse momento, ir num fórum, ir num conselho, mas a gente pode por eles e por elas. E nós, nos organizando, conseguimos chegar nessa gama tão grande que você, inclusive, Davi, pontuou, né, com muita sabedoria, que é a necessidade ampla e irrestrita, né? Tanto de consciência de que, sim, eu sou um atuante, eu posso, sim, dirigir, sabe, alguma coisa em relação a um caminho que eu quero trilhar. E se isso envolver você ir numa reunião da Câmara, vá. Ou assiste depois, a maioria está sendo gravada. E aí, gente, a gente tem que, quem tem a oportunidade do discurso do microfone, tem que pensar nesse microfone virado para quem não tem isso. Para quem não tem internet, para quem vai perder o ano por causa de escola, porque os projetos são feitos para uma classe média, classe entre aspas, porque eu também não acredito na classificação humana, né? A não ser a que o racismo faz diariamente, né? Que é, enfim, classificar pela etnia. Mas eu gostaria de finalizar tanto com um apelo aí, né? Para que aqueles que têm voz, que conseguem postar uma hashtag antirracista, uma coisinha preta ali no Instagram, por favor, também falem sobre a necessidade das pessoas que estão aí sem internet, que não têm acesso a discussões, em como essas pessoas, às vezes, não estão conseguindo pegar auxílios ou leis, porque elas simplesmente não têm, às vezes, documentação. Então, essa cultura, ela vem desde a escravidão, e a gente não falou nem da ditadura. A gente precisa falar da escravidão, porque eu acredito que quando se equilibra e se dá qualidade de soluções para a base, a estrutura toda fica bem melhor. É assim que eu vou dar meu tchau. Obrigada pelo convite, gratidão. E muito salutar, um papo, aprendo muito com todos vocês. Pluralidade, convido vocês também para me conhecer. Então, minha página no Facebook, no Instagram é Thalita Cabral Voz. Também tem o coletivo do lado de cá. Nós temos também umas ideias que envolvem ocupações políticas. Eu acredito que as pessoas têm que estar lá dentro para poder também falar, olha, estamos representando os nossos, porque também enquanto a gente não dividir essas funções, essa estrutura não vai chegar nessa estrutura. Então, é isso, obrigada pelo espaço e valeu, Cláudio, Davi, gratidão. Obrigado, Thalita. Ainda agradecer ao pessoal que participou, tem aqui o Eduardo Martins, a Sueli, Oliveira Honório. Bom, eu acho que foi um papo bacana, né? Eu acho que essa questão até que o Davi levantou, né?
O que nós não podemos ter são os desmontes da cultura, né? Agora, reconstruir uma nova forma de pensar a cultura a partir de, né, de desconstruir os padrões, né, esses padrões culturais que nós temos no país, né, de uma cultura erudita, que valoriza, né, apenas alguns aspectos. Eu acho que nós precisamos misturar tudo, como foi dito aqui, né, por vocês, né, misturar, pensar a cultura de uma maneira mais ampla, onde a gente dê espaço para todo mundo. Eu acho que isso é muito importante, né? E aí, mais uma vez, agradecemos ao pessoal que acompanhou aqui a página, né, a página do Davi. Mais uma vez, fiquem à vontade para colocar aqui ideias, sugestões. É um espaço justamente para discutir aqui políticas públicas, né, ideias para a cidade, para a sociedade, tá bom? E é isso, então nós vamos fechando aqui. Obrigado mais uma vez, Thalita. Davi, se quiser dar um último tchau aí de novo. Muito obrigada, adoro vocês, estou à disposição sempre. Também faço convite para vocês virem aí do lado de cá, na ilha, né? Para conversar também sobre, enfim, cultura, ações concretas e permanentes, né? Pelo amor de Deus, gente. Coisa que o vento leva também a gente não pode, né? Vamos fazer, vamos nos unir, porque juntos somos mais fortes, eu acredito nisso. É verdade. Mesmo que sejam pequenas ações, mas precisamos fazê-las, né? De pequenos passos é que se percorre um caminho. Não é verdade? Bom, galera, é isso aí. Muito obrigado para quem assistiu, quem teve aí a paciência de nos ouvir e que a noite dessa sexta-feira seja tranquila para todos e um ótimo final de semana para todos vocês. Paz e luz. Tchau! Tchau para todo mundo. Valeu!